Olá, sejam muito bem-vindos aqui para mais um vídeo de doçura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje nós vamos fazer esse cone sabor Twix. Para começar, nós vamos derreter uma xícara de açúcar com meia xícara de água e a gente vai deixar cozinhando até virar aquela caldinha de caramelo. Bem caramelizado, bem gostoso para a gente fazer um brigadeiro sensacional. Ficou marronzinho, agora a gente vai acrescentar uma caixinha de leite condensado, aquela de 395 ml, e uma de creme de leite, que é de 200. Eu nem sei se é ml ou é grama, né? Mas enfim, essas são as medidas. A caixinha de leite condensado é de 395 e a de creme de leite de 200 gramas. Eu acho que é em gramas mesmo que é a medida, né? E daí a gente vai cozinhando até que ele vai ficar em ponto de brigadeiro de recheio, que é aquela hora que começa a borbulhar bastante e começa na lateral aí a querer desgrudar. Esse é o nosso ponto, a gente vai desligar e vai colocar ele para esfriar. Esfriar fora da geladeira, assim que tiver bem frio, a gente já pode estar utilizando nos cones, tá bom? Fica muito gostoso esse recheio, não sei se você já fez, mas é maravilhoso. Os cones eu uso cobertura fracionada, o pessoal sempre me pergunta, então é essa marca ali. E o biscoito a casquinha é essa, casquinha biscoito doce que chama, né? É tamanho normal, aquele tamanho normal de sorvete, essa é a menor que a gente encontra aqui. Para banhar eles, eu uso pincel, eu já mostrei vários vídeos, né? Mas para quem tá chegando aí a primeira vez, eu gosto de passar todo passo a passo. Então, com um pincelzinho, um pincel comum, não faço ideia da numeração dele, tá, gente? É um pincel que eu comprei lá na livraria ou em casa de R$1,99, mas uso só aqui na minha cozinha, tá? Só para trabalhar na cozinha. Aí eu pego o chocolate como se fosse uma tintinha aí, ó, e literalmente a gente pinta o nosso cone. Sempre cuidar principalmente dentro para que não fique nenhum buraquinho sem o chocolate. Porque se ficar algum pedacinho sem o chocolate e você colocar o recheio, aí a casquinha vai murchar. Do lado de fora é opcional, você pode passar o chocolate ou pode não passar. Ou se ficar uma falhinha do lado de fora, não vai alterar. Mas do lado de dentro, sempre é que tem que tomar mais cuidado para cobrir bem certinho todo o nosso cone, tá bom? Eu vou passar também do lado de fora todinho. E como eu falei, é só ir pintando. A bordinha aqui também tem que passar. Aí eu apoio no meu papel manteiga, sempre no papel manteiga para não grudar. E finalizo a parte de cima também, para que fique todo ele coberto. Eu tenho vendido sempre assim agora com chocolate dentro e fora e tá sendo sucesso. E na casquinha vai pouquinho, então a cobertura fracionada na casquinha fica bem gostoso. Vou banhar todos os meus aqui, levo rapidamente na geladeira para secar e bora para finalizar. Para enfeitar esse de Twix, como vai o biscoitinho, eu triturei no liquidificador uns biscoitinhos de leite. Sabe aquele quadradinho, biscoito leite bem simples? Triturei bem, então eu bati no liquidificador, porque eu não tenho multiprocessador. Aí eu tenho de novo cobertura derretida, os cones já secaram, olha lá. Aí eu passo só a bordinha, ó. Vocês viram ali só a bordinha e deixo escorrer o excesso. E aí eu deixo, ó, dar uma escorridinha de leve para fazer aí um efeitinho diferente. Mas também é bem opcional a decoração, né, gente? Aí eu vou colocando lá no biscoitinho e olha só que lindo que ficou. Esse até agora foi uma das minhas decorações favoritas. Esse e o de prestígio que eu ainda vou publicar para vocês. É os que eu mais gostei da decoração. E bem facinho, né? Vocês viram ali, é só colocar. Então, a pontinha no chocolate derretido, o chocolate é a cobertura mesma que a gente usou para banhar os cones. Dá aí um leve balançado para ficar alguns pedacinhos mais escorridos, né? Que dá aquele efeito assim diferente. E daí eu passo lá no biscoitinho. O biscoitinho já gruda e já seca a nossa cobertura. E olha como fica charmosinho. Eu gostei bastante. Com avelãs e amendoim também fica muito fofinho.
Para colocar dentro do cone junto com o recheio, eu vou bater um pouquinho só esse biscoitinho. O mesmo biscoitinho que a gente triturou antes para colocar na casquinha. Então, vou deixar pedaços maiores, porque o Twix tem aquele pedação de biscoito, né? Particularmente, eu não gosto muito do Twix, não. Eu gosto mais do recheio de caramelo dele do que do biscoitinho. Mas, enfim, pediram para mim fazer esse sabor e eu fiz. Também já cortei aqui uns pedacinhos do próprio bombom, porque é pra gente enfeitar. E olha ali, ó, como tem um biscoitão dentro, né? Mas ele é bem gostosinho. Esse recheio dele é sensacional. Por mais que o brigadeiro de caramelo que a gente faça fique gostoso, não chega nem perto do original. Aí eu coloquei o recheio no saquinho. Esse saquinho, aquele saquinho de plástico comum, só que mais grossinho. O nome é plástico mesmo, tá? O pessoal sempre me pergunta. E eu sempre falo, é plástico. A única diferença é que é um plástico mais grosso, porque para você apertar o recheio não correr o risco de estar estourando, né? Se você pegar um plástico fininho, acaba estourando. Aí eu coloco uma parte de recheio, venho com um pouquinho de biscoito, aquele que a gente deu uma quebrada de leve. Não precisa ser muito, né? É só para meio que imitar o bombom mesmo. Tem o biscoitinho, mas o que conta mesmo é o recheio delicioso, né, gente? Aí eu coloco então um pouquinho de biscoito em cada um e depois a gente ainda vai completar com um pouco mais do recheio de caramelo. A gente já fez o choquito, que é o mesmo recheio de caramelo, e o charge também é o mesmo recheio de caramelo. O charge a gente ainda não fez, né? O choquito então é com cereal, o charge é com amendoim e o Twix é com biscoito, mas a base é o caramelo. Então, é bom a gente saber, assim, reinventar, né? Pegar um sabor e fazer vários sabores com aquela mesma base. Aí eu vou completar aqui, ó, com o mesmo recheio de caramelo, até completar os nossos cones. E depois é só fechar com a cobertura de novo, cobertura fracionada meio amargo. Na hora que eu coloco a cobertura agora para fechar, eu já venho com um pedacinho do bombom para colocar na parte de cima, né? Para deixar bem bonito e remeter bem ao sabor. Então, eu já coloco na hora que eu coloco a cobertura, que é para já grudar logo, né? Não precisa passar mais depois. Eu cubro todos eles e aí já vai estar pronto o nosso cone. Gente, vocês viram que delícia? Não é difícil de fazer não, né? Dá trabalho, é claro que dá trabalho. Às vezes eu falo assim, é facinho de fazer. Não significa que não dê trabalho, que não vai levar um tempão para ficar pronto, né? Mas é processos fáceis, são vários processos que a gente vai fazendo, que dá um trabalhão, mas são processos que são todos fáceis de fazer. Esse suporte que eu tenho aqui é uma bandeja normal de bolo, que o meu marido cortou para mim com a serra-copo. Então, se você tiver serra-copo em casa aí, eu aconselho a fazer. Embaixo tem um caninho mesmo, um cano redondo normal, e daí ele cortou então os círculos com a serra-copo e ficou aí perfeito. Porque para rechear o cone, ele tem que estar de pezinho, né? E daí, olha só, enquanto ainda tá molinha, né, nossa cobertura, eu já coloco os bombons. Que daí agora, a hora que secar essa cobertura de cima, o bombom automaticamente já vai ficar bem grudadinho. E tá prontinho, olha que delícia! Esse recheio ele rende bem bastante, tá? Dá pra fazer de 18 a 20 cones, né? Depende muito aí da quantidade que você coloca do biscoitinho dentro também, tá? Era isso então, gente. Eu vou embalar um pra vocês verem, eu vou cortar aqui também, né? Mas eu já falei em outros vídeos, eu corto, eu não consigo. Eu vejo umas fotos na internet com o corte perfeitinho, retinho. O meu eu começo a cortar, ele já se quebra tudo. Mas como vocês querem sempre que eu abro um para vocês verem, eu corto igual, mesmo quebrando tudo. Olha só, que desastre, né? Mas dá pra ver aí que tá bem recheado e é bem gostoso. A embalagem eu já embalei várias vezes aqui para vocês. Eu tô usando sempre esse plastiquinho transparente, é um plástico retangular. Ele não é aquele próprio para cone, porque ele é bem mais baratinho. Ele é R$6 o pacote com 100. Os de cone geralmente são bem mais caros, né? Mas você usa a embalagem que você tiver. Então, eu coloco ali e com uma fita durex eu prendo o excesso para ele ficar no formato do cone e fecho com uma fitinha de cetim, sem segredo nenhum. Se você tiver etiqueta de sabor com a sua logomarca, cola também, né? Com validade, tudo
Geralmente eu faço esses cones e vendo no mesmo dia. Quase sempre eu faço, já anuncio e já vende tudo. Então eu nem coloco etiqueta, porque tudo que a gente vai colocar é um custo a mais, né? Mas se você for fazer e deixar para ir vendendo aos poucos, tem que ter a validade. Gente, preço de venda precisa calcular. Eu em breve vou trazer um vídeo também ensinando a calcular os cones, mas não tem segredo, né? Tem que calcular certinho para não ficar no prejuízo. A validade é de 5 dias fora da geladeira e se você guardar na geladeira, bem embaladinho, até 10 dias. Era isso que eu tinha para hoje. Espero de coração que vocês tenham gostado e façam esse sabor aí na casa de vocês também, que vai ser sucesso em vendas ou vai ser sucesso para quem provar aí, tá bom? Grande beijo.